Olá, meu nome é Mariana. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast no canal Infinity. Hoje vamos mergulhar em um tema que fascina e aguça a curiosidade humana: as rochas de origem espacial. Nosso entrevistado de hoje é o professor de Física Idolindo, especialista em rochas. Professor, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Mariana. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar sobre as rochas espaciais ou, digamos, alienígenas. E desde já peço que se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo com seus amigos e não deixem de curtir. Antes de seguirmos com a entrevista, vejo que o senhor trouxe algumas rochas para nós. Poderia apresentá-las? Perfeitamente, Mariana. Aqui temos 3 meteoritos ferrosos, do maior para o menor. E aqui temos rochas naturais da Terra que muitas vezes podem ser confundidas com meteoritos. São elas laterita de beira de praia, granadas adensadas, manganês e limonita. Logicamente, além dessas, existem muitas outras. Professor, o que é um meteorito? Meteorito é um fragmento de rocha espacial metálico rochoso ou gelo, que sobreviveu à passagem pela atmosfera da Terra e atinge a superfície do planeta. Esses fragmentos podem ter origem em asteroides, cometas ou até mesmo de outros planetas como Marte ou a Lua. Qual a diferença entre meteoro e meteorito? Em resumo, todo meteorito é um meteoro, mas nem todo meteoro é um meteorito. O meteoro é um fenômeno luminoso no céu que, na maioria das vezes, se desintegra na atmosfera, enquanto o meteorito é o objeto físico que rompeu esse obstáculo e atinge o solo. É comum as pessoas confundirem o termo meteorito como se fosse um diminutivo de meteoro ou qualquer outro corpo celeste. Portanto, o que dizimou os dinossauros há 60 milhões de anos atrás, no Golfo do México, não foi um asteroide ou meteoro, mas sim um meteorito, por ter rompido a atmosfera. Qual é o intervalo e a quantidade de rochas espaciais que atingem a nossa atmosfera? A nossa atmosfera está sendo bombardeada com material cósmico diariamente. Fragmentos com 1 milímetro de diâmetro impactam a Terra a cada 30 segundos. De acordo com estimativas da NASA, somos atingidos por cerca de 40 toneladas de rochas espaciais todos os dias. Geralmente, essas rochas espaciais se aproximam da atmosfera a velocidades que variam entre 11 km por segundo a 70 km por segundo. Quando essas rochas têm dimensões significativas, o material que não é desintegrado pela atmosfera acaba caindo na superfície terrestre. E isso que conhecemos como meteorito, como este daqui. Qual é a origem espacial dos meteoritos encontrados aqui na Terra? A maioria dos meteoritos encontrados na Terra tem origem no cinturão de asteroides, uma região localizada entre as órbitas de Marte e Júpiter. Esse cinturão é composto por uma grande quantidade de corpos rochosos, que variam em tamanho desde pequenos fragmentos até asteroides de centenas de quilômetros de diâmetro. Quando colisões ocorrem entre estes asteroides, fragmentos podem ser ejetados e, em alguns casos, suas órbitas são perturbadas, fazendo com que se dirijam em direção ao sistema solar interno. Além desses, uma pequena fração tem origem na Lua ou em Marte, ejetados por impactos violentos nesses corpos celestes. No entanto, a grande maioria dos meteoritos encontrados na Terra é proveniente do cinturão de asteroides. Qual o tamanho que uma rocha espacial precisa ter para romper a atmosfera terrestre e cair? Não há um tamanho específico para um corpo celeste romper a atmosfera da Terra e cair. Isso depende de vários fatores como tamanho e massa. Objetos maiores e mais massivos têm uma chance de sobreviver à entrada na atmosfera, pois sua massa ajuda a manter sua integridade. Composição.
Materiais mais densos como o ferro tendem a sobreviver melhor do que objetos de materiais mais leves como a rocha. Velocidade e ângulo de entrada. Quanto mais rápido e íngreme for o ângulo de entrada, maior a chance de objeto se desintegrar na atmosfera. Forma. Objetos com formas aerodinâmicas têm mais chances de desacelerar na atmosfera, enquanto objetos com formas irregulares podem se desintegrar mais facilmente. Em geral, a maioria dos meteoroides, pequenos corpos celestes, se desintegra completamente ao entrar na atmosfera da Terra, criado o fenômeno conhecido como estrela cadente. Apenas os maiores e mais resistentes sobrevivem à passagem pela atmosfera e caem na Terra como meteoritos. Qual é a composição desses meteoritos que caem na Terra? Basicamente, existem 3 tipos de meteoritos: os aerolitos rochosos, formados por minerais que correspondem a 93%, os sideritos metálicos, que correspondem a 6%, e os siderolitos mistos, com 1%. Portanto, esses são os principais tipos de meteoritos encontrados a nível do mundo. Lógico que ainda existem outros mais exóticos. Os sideritos metálicos, como esse daqui, chegam a ser 3 a 4 vezes mais pesados em comparação com as rochas naturais da Terra. Na maioria, sua composição metálica é de ferro e níquel e são atraídos por ímãs, como vocês podem ver aqui. Porém, dificilmente são detectados por alguns aparelhos de detecção de metais multifrequência. Tal fato ocorre porque o aparelho não está calibrado para esse tipo de liga metálica. Quais são e onde estão os maiores meteoritos encontrados na Terra? Os maiores meteoritos encontrados na Terra são impressionantes tanto pelo seu tamanho quanto pelas histórias por trás de suas descobertas. Aqui estão alguns dos maiores e mais famosos. Oba, Namíbia. Seu peso é de aproximadamente 66 toneladas. A sua localização se deve na fazenda Oba Oeste, perto de Grootfontein, Namíbia. O meteorito Oba é o maior meteorito conhecido e também o maior pedaço de ferro natural encontrado na superfície da Terra. Ele caiu há cerca de 80 mil anos e nunca foi movido do local onde foi descoberto. É composto principalmente de 84% de ferro e 16% de níquel. E também a sua forma achatada e a ausência de cratera de impacto são bem diferenciados. O segundo é o El Chaco, Argentina, pesando 37 toneladas. Sua localização se deve em Campo del Cielo, Argentina. Parte de uma chuva de meteoritos que ocorreu há cerca de 4.000 a 5.000 anos, o El Chaco é o segundo maior meteorito já encontrado. O Campo del Cielo é uma área rica em fragmentos de meteoritos, e El Chaco é o maior desses fragmentos. O terceiro é o Cape York, Groenlândia. Seu peso é de aproximadamente 31 toneladas, o maior fragmento chamado Enchito. Sua localização atual: Museu Americano de História Natural, Nova York, Estados Unidos. O meteorito Cape York, composto por vários fragmentos, sendo o maior deles o Enchito, foi descoberto na Groenlândia e transportado para os Estados Unidos pelo explorador Robert Peary no final do século XIX. Quais são e onde estão os maiores meteoritos encontrados no Brasil? Primeiro, meteorito de Santa Catarina, encontrado no estado de Santa Catarina, na região de São Francisco do Sul, pesando 7 toneladas, mas fragmentado em vários pedaços. Esse meteorito
é composto principalmente de ferro e níquel. Infelizmente, o meteorito Santa Catarina foi exportado por engano do porto de São Francisco do Sul para a Inglaterra, como se fosse um bloco rochoso de minério de ferro. Ele acabou sendo fundido, pois o laudo científico demorou para chegar e já era tarde demais. Provavelmente tal equívoco seja o único da história do mundo, onde um meteorito foi fundido numa indústria siderúrgica para transformação em aço, virando trilhos para ferrovias. O meteorito de Bendegó, encontrado em 1784 no sertão da Bahia, próximo à cidade Monte Santo. Atualmente está exposto no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Foi encontrado próximo ao riacho Bendegó, em uma fazenda de gado. Foram várias as tentativas para a sua remoção e transporte, devido à geografia local e ao seu peso, que é de cerca de 5,36 toneladas. O meteorito é composto por uma massa compacta de ferro e níquel. Devido à parte oxidada, estima-se que ele tenha caído há alguns milhões de anos e que provavelmente era bem maior do que atualmente. Terceiro, o meteorito de Santa Luzia, encontrado no município de Santa Luzia, Goiás. Aproximadamente pesa 2 toneladas. Sua composição básica é o ferro e o níquel. Sua queda provavelmente ocorreu em 1919, coincidindo com os relatos históricos da população. Atualmente, como está sendo a descoberta de meteoritos no Brasil? Atualmente, há um número crescente de descobertas. Isso se deve à educação, ao conhecimento e à informação científica sobre o tema. E é claro, os meios de comunicação como a internet e a televisão e o uso de detectores de metais, que se tornaram populares no escaneamento do solo, também ajudaram bastante. Quais são os principais obstáculos para a localização de meteoritos no Brasil? O Brasil não é muito favorável à caça de meteoritos. Isso se deve à nossa geografia, que está coberta em boa parte por vegetação, e também pelas chuvas constantes. Até mesmo as rochas locais podem camuflar uma rocha alienígena. Além disso, existem as próprias intempéries da natureza, onde os ácidos presentes no nosso solo podem oxidar, decompor ou alterar a fisionomia dessas rochas rapidamente. É verdade que os melhores meteoritos para estudos são encontrados nos desertos e polos glaciais? Sim, é verdade. Um dos principais pontos é a preservação dessas rochas nessas regiões estéreis, preservando a sua composição original sem contaminantes por intempéries físicos, químicos ou biológicos. Foi um verdadeiro show essa entrevista. Nós do canal Infinity agradecemos muito a sua participação, professor Idolindo. E você que está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!